para que o nosso caráter seja moldado pela presença de Deus, para que todos os dias nós venhamos deitar numa mesa cirúrgica e o Espírito Santo vir e começar a tratar o nosso caráter e tudo aquilo que não condiz com a palavra de Deus em nossos corações. Amém? Eu quero ler um texto que está em Marcos, capítulo 10, versículo 35. Marcos 35. A Bíblia diz assim: então se aproximaram dele Tiago e João, filho de Zebedeu, dizendo-lhe: mestre, queremos que nos conceda o que vamos te pedir. E Jesus lhe perguntou: o que queres que eu vos faça? Responderam: permite-nos que na tua glória nos assentemos uma à direita e outra à tua esquerda. Mas Jesus lhe disse: não sabeis o que pedis. Podereis vós beber o cálice que eu bebo, ou receber o batismo com que eu sou batizado? E eles disseram: inocente, podemos. Tornou-lhe Jesus a dizer: bebereis o cálice que eu bebo e recebereis o batismo com que eu sou batizado. Quanto, porém, ao assentar-se à minha direita ou à minha esquerda, não me compete concedê-lo, porque é para aqueles a quem está preparado. Ouvindo isso, indignaram-se os 10 contra Tiago e João. Mas Jesus, chamando-os para junto de si, disse-lhe: sabeis que os que são considerados governadores dos povos têm-nos sob o seu domínio, e sobre ele os seus maiorais exercem autoridade. Mas entre vós não é assim. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse o que vos sirva. E quem quiser ser o primeiro entre vós, será servo de todos. Pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Amém? Todo final de escola, a gente, principalmente o pastor Ricardo, ele faz questão de fazer uma pergunta muito óbvia para cada um de nós. Ele fala assim: o que é que você vai fazer quando você chegar na sua igreja? E quantos aqui já pararam para pensar nisso? Depois de ter recebido tudo isso que nós estamos vivendo aqui, ainda tem a conferência, que é como se é um rolo compressor, basicamente, que passa ali, fechando aquele momento chave. E se você pensa, é claro que nós somos agradecidos. Se a escola acabasse hoje, quantos aqui poderia falar: Deus fez algo novo na minha vida? E é bem verdade isso. Mas ainda tem muito mais para poder acontecer. Ainda tem uma transferência de unção para você. Nós ainda vamos viver aquele ambiente. Não sei quantos aqui tiveram a oportunidade em 2020. Nós saímos da escola, colocamos 500 pessoas ali dentro da conferência, na Lagoinha. E no primeiro dia vocês vão perceber isso, que as pessoas dos anéis da igreja, eles começam a olhar lá para baixo, para vocês, e se perguntar: o que é que está acontecendo ali? E passa-se alguns minutos, daqui a pouco a igreja toda está incendiada. E aí em 2020 isso aconteceu e nós pegamos as 500 pessoas, tiramos aqui, colocamos na Lagoinha. E quando
Passou 3 dias depois de conferência, a igreja incendiada. Nós pegamos aquelas 5.000 pessoas e colocamos dentro do Mineirinho. Colocamos bem no centro, de uma forma proposital. E começou a adoração, e quando começou a adoração, as pessoas dos anéis em volta, eles olhavam lá para baixo. O que é que está acontecendo lá embaixo? E alguns minutos depois, você via o estádio inteiro pegando fogo. Então vocês vão perceber essa experiência. Daquilo que ainda vai ser depositado dentro de você. Tá? Aquilo que ainda vai ser depositado, e Deus vai te confiar coisas que talvez Ele não vai confiar outras pessoas que estão do seu lado, na sua congregação, dentro da sua igreja. E não tem problema nenhum com isso. Por quê? Porque o reino de Deus funciona dessa forma. Queridos, o reino de Deus não funciona por hierarquia, no sentido de que, deixa eu voltar ao texto que Jesus falou. No versículo 42, Jesus falou assim: sabei que os que são considerados governadores dos povos têm as pessoas sobre o seu domínio. E sobre esses governadores tem outros ao seu domínio. Mas ele falou assim: entre vós não vai ser assim. Em outras palavras, Jesus falou assim, ó: na cruz está todo mundo nivelado. Na cruz está todo mundo nivelado. Então você vai conhecer pessoas, você vai ver pessoas que talvez estejam em uma outra condição, às vezes de visibilidade, mais do que você. Mas algumas coisas Deus vai confiar a você e não a essas pessoas. E de alguma forma Deus vai confiar coisas a essas pessoas que não vai confiar a você. Quando eu tenho 10 anos de casado e feliz. Essa informação é importante. Não é só casado, é casado e feliz. E logo quando eu me casei, eu falei: Deus, e aí agora como é que vai ser a coisa agora? Porque normalmente o Senhor me fala as coisas e eu tomo as decisões. Quando eu era solteiro, eu sempre foi assim. O Senhor me fala as coisas, eu tomo as decisões, em cima daquela palavra eu ando. E como é que vai ser agora? E o Senhor falou assim comigo da seguinte maneira: vai ter coisas que eu vou falar para você, só para você, e você vai precisar tomar algumas decisões, e eu não vou falar para sua esposa. E vai ter coisas que eu só vou falar para ela e eu não vou falar para você, mesmo que você tenha condições de ouvir. Eu falei: Senhor, mas por que isso? Para que você nunca pense que você é independente dela e ela nunca pense que ela é independente de você. Para que vocês criem uma dependência. Da mesma forma funciona o corpo de Cristo. O apóstolo nunca vai ser pastor. O profeta nunca vai ser mestre. E ele nunca vai conseguir desenvolver algo na maestria. Você nunca vai ver um cara pastor, apóstolo, profeta, mestre. Por quê? Porque o reino não funciona assim. Cada um, Deus dá algo para que nós venhamos ser dependentes uns dos outros, como o corpo de Cristo, para a edificação do reino de Deus. Então, a unção que está sobre a sua vida, necessariamente, o seu irmão do seu lado tem a necessidade dessa unção. E a unção que está na vida do seu irmão, necessariamente você vai ter a necessidade dessa unção. Por que isso, Davi? Eu vou repetir mais uma vez.
para que eu não pense que eu sou independente de você, nem você pense que eu sou independente, que você é independente de mim, e a gente trilhe caminhos diferentes. Como estão me entendendo? Então, voltando a falar sobre isso, Deus vai te confiar coisas que Ele não vai confiar a outra pessoa. E falando um pouco sobre o servir, sobre você pensar, cara, o que é que eu vou fazer quando eu sair daqui, quando eu for para a minha igreja? Eu vou chegar lá, talvez eu já via coisas lá que eu já não concordava, e agora eu cheguei aqui, Deus abriu a minha visão. Talvez eu chegue lá, as pessoas não entendam o que eu recebi aqui, talvez as pessoas não compreendam o que Deus está fazendo na minha vida. E se eu posso te dar um conselho, nesses mais de 15 anos no Evangelho, e lendo a palavra do Senhor, em Marcos 35, 45, eu queria que você gravasse esse versículo, porque Ele vai te proteger depois que você sair daqui. Pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a vida em resgate de muitos. Esse texto que nós acabamos de ler agora, ele vai proteger tudo isso que você recebeu aqui. Eu queria que você não pensasse, é claro que nós temos a obrigação de manter essa unção, mas manter tudo isso que a gente tem recebido aqui tem mais a ver com servir e honrar do que com entrar dentro do quarto e ficar 4, 5, 6, 10 horas orando. Se você quiser manter a unção que Deus te confiou, se você quiser manter essa porção que o Senhor liberou sobre a sua vida, a primeira coisa que você precisa quando você chegar na sua igreja é lavar os pés da sua liderança. A primeira coisa que você precisa chegar, quando você chegar na sua igreja, você não vai pegar microfone, é o conselho que eu te dou. Não pega microfone, não tente impor, aqui meu certificado da escola do clamor, agora eu sei andar no profético, no sobrenatural. Porque, queridos, o Senhor pode pegar você aqui e te levar às alturas. Já teve gente que já levitou aqui, já teve nuvem que já saiu do céu, entrou no auditório e choveu só no auditório. Já teve muitas coisas aqui e você pode ser parte ou protagonista de uma situação dessa. Mas se você chegar na tua igreja e não servir as pessoas, não servir os seus pastores, não servir as autoridades que estão ali sobre você, de nada vale isso. Quantos estão me entendendo? É um pouco dura essa palavra, mas ela é necessária, porque ela te protege. E o servir, ele está ligado, quando você vai lá no dicionário e fala, cara, o que é servir? Servir é simplesmente trabalhar em favor de alguém. É trabalhar em favor de alguém. Eu lembro que eu nasci no Evangelho e quando eu fiz uns 12 anos, mais ou menos, 13 anos, não lembro exato, eu me afastei dos caminhos do Senhor e com 18 anos eu voltei. E quando eu voltei, eu entendi algumas coisas chaves na minha vida.